Fala galera, tudo bem? Maurício na voz, sou consultor da Taskit. E nesse vídeo meu objetivo é apresentar para vocês um aplicativo premium chamado Pivot. A ideia é primeiramente mostrar um pouco de teoria por trás dele e depois seguir para uma aplicação de exemplo no Smartsheet, ok? Então vamos lá. Ele se trata de um aplicativo para mudar a perspectiva dos dados a serem analisados. Com isso, você pode mostrar os dados em um eixo e mostrar somente os dados e subdados específicos, além de, como o nome sugere, você também pode mudar os dados do eixo X para o eixo Y, por exemplo, e vice-versa, né? Porque ele faz um pivoteamento, né? Então, o pivô, a palavra pivô, ela vem de eixo, né? Então, você pode mudar o eixo dos dados para analisar os dados de outra forma. Eu vou mostrar um exemplo aqui dos livros de banco de dados, que é esse aqui. Aqui a gente tem uma tabela onde você tem livros, as categorias dos livros, dividido pelos estados. E aqui você tem as vendas dos livros por esses estados. Quando você faz um pivoteamento usando esse aplicativo, você consegue ver o total e o subtotal. O subtotal por estados e o total independente dos estados, né? Que é esse caso aqui da primeira tabela. Outro processo que você pode fazer é o drill down ou hollow up, né? Onde basicamente na primeira opção, que é o drill down, você especifica minuciosamente os dados, e na segunda opção você especifica ele de forma agregada. Aqui você tem um exemplo primeiro de hierarquia, onde quando você faz esse drill down, você consegue separar em subdados os tipos de livro de cozinha, comida italiana, né, ou tropical. Aqui você consegue ver o total e subtotal desses itens mais específicos, de forma mais minuciosa. Ou seja, você está aumentando a granularidade, você está vendo de forma mais específica. E outro exemplo aqui, você pode fazer um drill down, que é ir de uma forma mais minuciosa, separando, além de por estados, separar pelos anos também. Então, no ano de 2008, no estado da Flórida, os livros voltados para crianças, ele vendeu 1.013 no total, enquanto no ano de 2009 vendeu 1.029. Então você está sendo mais específico com esses dados, entende? Então se a gente fizesse um follow-up, que é agregar os dados, seria voltar para essa primeira tabela, onde eu estou vendo os livros para as crianças só pelo estado, ao invés de ver também separado por anos. E se eu fizesse um drill down mais específico, por exemplo, aqui, você poderia separar pelos meses de 2008. Ou você poderia descer mais ainda, separar por semanas, separar por dias, entendeu? Então, esses processos de sumarização, de agregação ou de minuciosidade é possível fazer com a Pivot Table. Outra forma de ver isso seria por vendo ele em 3D, porque aquilo ali, ele tá em 2D, né? Aqui ele tá em 2D, que é como a tabela funciona. Aqui você consegue ver esse processo em 3D. Aqui nesse cubo aqui a gente está colocando meses, categoria de produto e previsão de montante, que vai ser os exemplos que eu vou querer trazer para vocês no Smartsheet. Então eu vou querer trazer a previsão de montante por categoria ao decorrer dos meses, tá? Mas quando a gente faz o pivoteamento, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse eixo e girando ele, e analisando ele dessa forma aqui. E quando a gente faz o pivoteamento, a gente também pode fazer um roll-up, fazer uma agregação, conforme a gente fez aqui. Aqui a gente pode vir daqui e fazer um roll-up para cá. O que a gente está fazendo é sumarizando, né? Vendo o total. Além de também poder fazer um drill down para ver de forma mais específica. Então, sei lá, aqui está em mês, a gente poderia ver por semanas, se tivesse a opção de semanas. Ou poderia ver também por dias, por exemplo. Então, qual a previsão de montante por dia ou por semanas, entendeu? Então, essa aqui é uma forma de você ver em 3D. Aqui você tem um exemplo em tabela, onde você tem uma tabela original, que a gente pode pensar como uma tabela de epidemiologia, onde o caso da doença, sei lá, teve vírus, onde está separada pelos estados, pelos países, que são os Estados Unidos, Rússia e Áustria. Ao decorrer dos anos, você tem esses casos aqui por ano para cada país. Se eu pegasse os anos e transformasse em coluna, ou seja, pivoteasse, ou seja, mudasse o eixo para a linha, né, dessa coluna aqui para a linha, o que eu teria que fazer? Para cada possibilidade dos Estados Unidos de ano, eu ia ter que separar ele aqui, então eu ia colocar Estados Unidos 1999, Estados Unidos 2000, para cada possibilidade de ano, e os casos, o número de casos do T-vírus, né? Então 800 em 99, 750 em 2000, coisa do tipo. E assim sucessivamente para a Rússia. Então o que eu tenho que fazer? Para todas as possibilidades de anos dos Estados Unidos, eu vou ter que colocar os anos e colocar os casos. Então isso aqui é um exemplo de pivoteamento. Então eu estou mudando daqui para cá.
mudando o eixo, né, de coluna para linha. Basicamente, esse é mais um exemplo que você pode pensar. Agora vamos lá para o Smart Sheet, onde eu montei um exemplinho para você ver como funciona de fato o Premium App. Aqui eu criei uma área de trabalho, né, na pasta Pivot App, onde você tem um pipeline da Kelly e aqui você tem um pipeline do Maurício. Nesse caso aqui, o que a gente vai querer ver é a previsão de montante por categoria do produto ao decorrer dos meses, ok? Basicamente isso. Para tal coisa, eu criei um relatório. Nesse relatório, eu coloquei essas duas planilhas aqui e coloquei 5 colunas, que é oportunidade, estágio da venda, categoria do produto, mês e previsão do montante. A partir disso, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse grid aqui, vai aqui em pivô, vai abrir essa tela aqui. Com isso, você vai clicar aqui no botão no canto superior esquerdo chamado Create Pivot Sheet. Aqui você vai selecionar a tabela, né, que você vai usar. Então, vou clicar aqui, vou aqui em Pivot App. Tabela ou o relatório, né? Você pode usar tanto o relatório quanto a tabela. Vou clicar aqui no relatório, dar um Next. E aqui você adiciona as linhas. Você pode adicionar um limite de 4 linhas, que você tem as colunas, e os valores que você quer verificar. Então, vou clicar aqui em Add Field, clicar em categoria do produto. Clicar aqui em Columns e vou clicar em mês. Tá? Para colunas ele dá a possibilidade só de uma. E aqui no valor eu vou colocar previsão de montante, colocar como soma, né, para somar os valores. E aqui você coloca um nome para a tabela. Então colocar teste de pivoteamento. Frequência, você pode colocar frequência de atualização. Vou dar um next aqui, colocar 1 hora, tá? E aqui você vai colocar o destino. O destino você seleciona só a pasta, tá? Porque ele vai criar a tabela para você. Clicar aqui em Pivot App, colocar um nome, tá? Relatório pivoteado, por exemplo. Dá um next. Aqui ele pede para você confirmar, né, a criação. De acordo com como que tá, vou dar um create, beleza? Então você vem aqui no teste, se você clicar aqui nesse hiperlink aqui do teste de pivoteamento, você consegue ver um preview. Então se eu clicar aqui em preview, você vai ver que o que ele faz? Ele faz uma soma de total e subtotal, assim como no exemplo que eu mostrei anteriormente. Então aqui você tem o total, grant total, todos esses valores. E aqui você tem o subtotal pela linha, tá? Isso aqui está separado pelos meses, certo? E aqui você tem a soma de todos os valores. Então, se tiver eletrodoméstico, independente da tabela de pipeline, seja do Maurício ou da Kelly, ele vai somar os valores de maio, vai somar os valores de novembro, e aqui você tem toda essa soma, tá? Quando você confirma, você vai criar, ele vai criar um esquema de hierarquia do Smart Sheet mesmo. Mas antes disso eu quero mostrar, e se eu tivesse uma granularidade menor, se eu quisesse ver, além dos eletrônicos, eu quisesse ver as oportunidades, ou seja, as empresas com que a gente está trabalhando, que tem esses eletrônicos em tal mês. Então, vou clicar aqui em Cancel, tá? Vou clicar aqui na engrenagem, e aqui eu posso adicionar mais uma linha. Então, vou clicar na linha de oportunidade. Dá um Next, Next, dá um Update. Beleza. Volto aqui no hiperlink, clica no Preview. Aqui, ó, olha o que ele mostra. Ele mostra eletrônicos com as possibilidades de oportunidade. Aqui não estão todas, tá? Se você ver na tabela, tem muito mais. Só que, por que ele faz isso? Quando a oportunidade não tem nenhum valor aqui, ou seja, não tem nenhum valor nessa linha, em nenhum mês, ele já retira, ele já nem mostra. Por quê? Para não ficar a tabela tão poluída, entendeu? Então ele vai mostrar só os que tem algum valor. E aqui ele soma o total por eletrônicos, né? E ele vai fazendo assim. Então, para informática tem só a Amazon. Telefonia tem Samsung, Gama Industries, Upsilon Media. Eletrodomésticos Itaú, Delta Corp. Móveis tem essas empresas e assim vai. Para moda masculina só tem o Spotify, para moda feminina tem a Nestlé. Esportes às vezes tem todos isso aqui. E aí vai mostrando todos os valores. E aqui ele vai mostrando sumarizado só esportes e lazer por mês. E aqui no final ele mostra o total. Isso aqui é um jeito de você fazer o drill down que eu mostrei lá no Cuboid, no exemplo em 3D. Onde eu estou pegando eletrônicos e mostrando de forma mais específica, mostrando as oportunidades. Uma coisa legal que ele faz também é que ele não fica repetindo eletrônicos. Então aqui você sabe que é eletrônicos e vai ter todas as oportunidades. Então Google, Alphatec, Beta Solutions. Mas ele poderia repetir aqui eletrônicos, todas as possibilidades de eletrônicos. E aqui os valores para sumarizar.
Então, por exemplo, você vê aqui Google e Alphatec, em julho vai dar esses 2 milhões aqui. E assim sucessivamente. E se eu quiser fazer um follow-up, que é o exemplo que eu estava dando, é só voltar para como estava antes. Então eu clico aqui na engrenagem, retiro a oportunidade, dou um next, next de novo, clico em update, clico aqui em teste de pivoteamento, dou um preview de novo, e aí ele vai mostrar só os eletrônicos independente das oportunidades, ou seja, das empresas com qual que detém esse tipo de artigo, né? E é isso. Se eu clicar aqui para criar, ele vai demorar um pouquinho para carregar. Então ele completou aqui, criou, vou dar um closed. Eu vou atualizar aqui a página, tá? Para mostrar aqui já. Aí aqui criou aquela tabela lá, né? Que é a tabela alvo, relatório pivoteado. E aqui você verifica como ele fica. Ele fica exatamente assim, tá? Aqui estão os meses, aqui estão os subtotais, aqui embaixo, quanto aqui. E é basicamente isso. Se eu atualizar, ele cria uma hierarquia. Eu vou mostrar outro exemplo com uma hierarquia, né? Então se eu fizer um drill down, que é fazer especificidade, eu vou voltar aqui, vou alterar, vou colocar a oportunidade também, vou dar um next aqui, dar um preview destination, vou dar um next aqui, dar um update, como vai demorar uma hora, eu vou pedir para criar, tá? Então ele vai dar um preview aqui, vai mostrar como eu tinha mostrado anteriormente, eu vou dar um create aqui, ele já completou aqui, vou dar um close, voltar lá, atualizar a página, aqui já abriu no relatório. Tá vendo como ele fica? Ele cria o esquema de hierarquia do Smartsheet. Então, você vai ter uma hierarquia para cada uma das categorias de artigos. Então, aqui você vai ter todas as empresas, né? Aqui você tem aquele exemplo lá de julho, né? Que tem a Alphatec, tem o Google. E aqui embaixo você vai ter a sumarização lá embaixo, né? Com todos, na real. Quer dizer, o range total. E aqui você consegue ver o resto. Então, ele faz esse esquema de hierarquia mesmo. Onde ele pega a categoria, coloca a empresa, né, a oportunidade, e faz a sumarização. E como você pode ver, foi um esquema de pivoteamento porque eu peguei uma coluna, né, umas células e transformei em colunas, né, agregado por categorias e as oportunidades. Beleza? Então é basicamente isso que eu tinha para mostrar. Obrigado pela atenção. Eu vou ficando por aqui.